Alô comunidade, alô Brasil, alô Nova York, porque hoje o Brasil esteve presente de maneira muito consistente na abertura da Assembleia Geral da ONU, um discurso de gente grande do presidente Lula. Já vamos falar bastante sobre isso. Bem-vindo ao ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre ao vivo, às 5 horas da tarde. Mas eu sei que muita gente nos acompanha durante a noite, até na manhã seguinte dos fatos, para pegar o resumo. Então nós estamos com um ICL urgente nesta terça-feira. O destaque, a presença de Lula em Nova York. Sempre com a gente, a Laura Cotcho, na nossa central de informações. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura Cotcho. Boa tarde para você que mora nesse país, que já não passa pela vergonha de ter um presidente comendo hot dog nas calçadas de Nova York. Você lembra do Bolsonaro quando ia para a ONU? Não tinha clima com ninguém, não conversava com ninguém, não servia para nada, só para ele tirar fotografia fingindo que era simplão. Ia comer hot dog. E, na verdade, depois a gente fica sabendo, estava desviando joia, né, fazendo compra de imóvel com dinheiro suspeito, mas estava lá fazendo o Brasil passar vergonha. Então, boa tarde para você que agora mora num país que tem um presidente que vai lá e faz um discurso de estadista na ONU, como nós vamos mostrar daqui a alguns minutos. Fique com a gente, vamos fazer um resumo do que foi a fala de Lula e a reação, até surpreendente, de Donald Trump. Será que é uma estratégia? Elogiou Lula, o Trump. Pirou o cabeção dos bolsonaristas esse elogio de Trump a Lula. Vamos ver daqui a pouco. Muito bem. Hoje, definitivamente, não é um dia dos melhores para Eduardo Bolsonaro. Bom, sem contar que ele já provavelmente não tinha dormido bem depois de ser denunciado pela PGR por coação. Isso aconteceu ontem, né, a denúncia. Mas nesta terça-feira, uma sucessão de acontecimentos desde o começo do dia. O Dudu Bananinha deve estar zonzo até agora. Vamos por partes, vamos lá. O deputado home office que trabalha ou finge trabalhar nos Estados Unidos acordou com a notícia de que a mesa diretora da Câmara rejeitou a indicação para que ele ocupe o posto de líder da minoria. Era uma manobra, né, feita na semana passada pela oposição, pelo PL, né, o partido do Bolsonaro, indicando Eduardo para a liderança da minoria na casa. Era uma forma de tentar driblar a perda do mandato por faltas. O líder da minoria não precisaria justificar as faltas. Não deu certo. No parecer publicado hoje no Diário Oficial, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou, abre aspas, evidencia-se a incompatibilidade do exercício da liderança da minoria na Câmara, visto que se encontra ausente do território nacional, Eduardo Bolsonaro. Bom, a gente tem aqui trechos do documento em que o Hugo Motta toma essa decisão. O Eduardo está ausente desde fevereiro nos Estados Unidos. Vamos para... Não é esse, acho que é o outro trecho em que o Hugo Motta diz que rejeita realmente o pedido feito pela oposição, pelos líderes da minoria. É o outro trecho do documento assinado pelo Hugo Motta. A gente não tem aí? Bom, deixa para lá então. O fato é que o Hugo Motta disse com todas as letras, eu vou pegar aqui para ler então, ele disse assim, indefiro nos termos da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, publique-se e arquive-se, diz o... Tá aí, ó, esse mesmo. Indefiro nos termos do parecer, publique-se e arquive-se. Aí depois o Hugo Motta diz mais. Vamos para o próximo trecho aqui do documento publicado hoje, negando essa manobra da minoria, né? A ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, por si só, é uma violação ao dever funcional do parlamentar. Então, Dudu Bolsonaro nem avisou que ia se ausentar e está querendo ser líder do quê? Um afastamento não comunicado à presidência não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhe faltam os elementos essenciais, formalidade, ciência. Então existe incompatibilidade entre a ausência física e as atribuições de um suposto líder da minoria. Está aqui o parecer. Não conseguiu garantir o mandato o Dudu Bananinha. Tem um outro trechinho aqui em que o Hugo Motta fala também que a evolução tecnológica permite que em casos excepcionais, na pandemia, em algumas situações, até se exerça, né, o mandato ou parte dele
de maneira remota, mas não o tempo todo. Essa faculdade não é irrestrita e não exime o parlamentar do cumprimento de seus demais deveres regimentais. Então não deu certo a manobra do Eduardo Bolsonaro. Quem não ficou nada contente com essa decisão foi a turma do Partido Liberal e os aliados mais próximos da família Bolsonaro. Laura Couto conta mais pra gente. Rodrigo, a articulação dos bolsonaristas foi por água abaixo e agora eles estão partindo pro tudo ou nada. O líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que vai recorrer da decisão do Hugo Motta e exigiu que haja uma deliberação sobre o veto, ou seja, uma votação para manter ou derrubar a medida. Além disso, o Sóstenes também ameaçou o Motta e disse que depois desse veto, o presidente da Câmara deve entrar na mira das sanções dos Estados Unidos. Rodrigo. É isso, mas calma lá que não parou por aí não. O dia ruim para o Eduardo Bolsonaro. Na hora do almoço, o Conselho de Ética da Câmara informou que abriu o processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro. Está aqui na tela, ó. Está aqui no telão. Conselho de Ética instaura o processo que pode cassar Eduardo Bolsonaro. É a manchete lá no nosso site, no ICL Notícias. Cassar por condutas incompatíveis com o mandato parlamentar. Então, de um lado, ele pode ser cassado por faltas? Pode. A manobra de virar líder da minoria cessou, não vai existir. De outro lado, pode ter um atalho aqui se o Conselho de Ética cassar o mandato por práticas incompatíveis com o mandato parlamentar. O processo foi instaurado a pedido do PT, o Partido dos Trabalhadores, e vai avaliar se há elementos para que Eduardo tenha o mandato cassado por quebra de decoro. Bom, se ele não quebrou o decoro, se não é quebrar o decoro, se aliar com autoridades estrangeiras para atacar o Brasil, o que mais é? Um traidor da pátria. Eduardo Bolsonaro devia perder até a nacionalidade brasileira, além do mandato. O presidente do Conselho, Fábio Chiochet, do União Brasil de Santa Catarina, deve escolher um deputado para relatar o caso até esta sexta-feira, dia 26. E tem mais ainda, né, Laura? Não parou por aí não, Laura. Rodrigo, mais uma para o Eduardo Bolsonaro. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou a intimação do deputado federal Eduardo e do influenciador de extrema-direita Paulo Figueiredo sobre a denúncia oferecida pela PGR ontem. Os dois foram denunciados por coação à justiça. E eles decidiram agora que só vão constituir os advogados depois de uma notificação formal, que deve acontecer por meio de cooperação entre os dois países, já que o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos. Mas esse processo costuma ser mais lento. Isso sem contar que o Brasil e os Estados Unidos não vivem o melhor dos climas, né, Rodrigo? Agora, se o judiciário não conseguir notificar os dois dessa forma, a lei prevê a possibilidade desse aviso ser dado por meio de um edital. Em nota, o Eduardo e o Paulo falaram o seguinte, que vão aguardar muito pacientemente a comunicação do processo pelas vias legais. Caras de pau, né, Rodrigo? Caras de pau. Vamos aguardar muito pacientemente. Eu gostei da nossa manchete aí. Nós também vamos aguardar sem tanta paciência assim. Não vai restar nada. Eduardo perde liderança, é intimado por Moraes e pode ser cassado, tudo ao mesmo tempo e agora. Bom, e aí o deputado que tenta exercer o mandato home office lá dos Estados Unidos comentou sobre isso tudo numa entrevista ao portal Metrópolis na tarde de hoje, agora há pouco. A gente tem aqui um resumo do que ele falou para o Metrópolis. Olha só, o Metrópolis está muito interessado em querer saber se o Eduardo apoiaria o Tarcísio. Vamos ver. Na impossibilidade de Jair Bolsonaro ser candidato, eu sou o candidato a presidente da República, respondeu o Eduardo. Porque a repórter tinha perguntado, o senhor apoiaria o Tarcísio? Ele disse, não, eu serei o candidato, disse o Eduardo. Por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado aí, no STF, para tentar me deixar inelegível. Aí a repórter insiste. Se o senhor ficar inelegível por conta da denúncia da PGR ou da cassação de mandato na Câmara, o senhor vai apoiar o Tarcísio de Freitas? Segunda vez que o Metrópolis está querendo colher esse apoio. Ele diz, se eu estiver inelegível porque eu fui condenado por minha atividade nos Estados Unidos, eu acho provável até que os Estados Unidos não reconheçam a eleição no Brasil. Olha só, ele está apostando alto. Aliás, ele disse isso, que aposta numa guerra até as últimas consequências. Citou até o Churchill, disse, lutaremos na terra, no ar, nas praias, nos mares, onde for necessário. O Eduardo Bolsonaro está descontrolado nesta sua briga para salvar o pai dele, ser candidato e atrapalhar o Brasil. Mas vamos falar de coisa mais importante? Vira a página, literalmente. Vira a página. Porque além de tudo isso, o Eduardo Bolsonaro ainda tem que lidar com o Trump elogiando Lula na ONU. Vamos por partes. Lula foi para cima.
na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente da República fez um discurso de estadista, um discurso de gente grande, um discurso que eu parei para escutar e falei assim, bom, esse discurso merecia ser impresso, enquadrado, colado na parede. Um discurso que é um resumo de uma época de crise e mostra que o Brasil, felizmente, no meio da crise, tem governo. É governado por alguém que tem as credenciais de um estadista, mostra coragem diante de líderes ocidentais, principalmente na Europa, que seguem ajoelhados, amedrontados diante dos Estados Unidos. Temos o Lula, a imagem do Lula aqui, né? Já podemos colocar o Lula na ONU. Ele fez questão de citar a condenação de Bolsonaro aqui no Brasil, fez questão de responder aos ataques de Trump sem citar o nome de Donald Trump e denunciou mais uma vez de forma total, sem meias palavras, o genocídio praticado por Israel em Gaza. Quando falou da soberania e da democracia no Brasil, Lula foi aplaudido de pé, ele foi 4 vezes aplaudido de pé. Essa aqui foi uma delas. Vamos assistir o primeiro dos trechos, vamos lá. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. Vocês viram que nesse momento o Lula muito aplaudido quando falou que a democracia e a soberania são inegociáveis. E outro momento também de muita força, de muita coragem no discurso de Lula, ele foi o primeiro a denunciar o genocídio e chamar o genocídio promovido pelo Estado fora da lei de Israel, chamar de genocídio aquilo. E ontem, aliás hoje, né? Ontem ele tinha falado numa reunião menor e hoje falou na Assembleia Geral da ONU, repetindo, é genocídio. Defendeu o povo palestino e foi de novo aplaudido nas Nações Unidas. Vamos ver mais esse trecho. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Vocês viram que quem apareceu ali no cantinho aplaudindo foi o representante da Palestina. Aliás, Lula ressaltou, representante da Palestina, o embaixador lá na ONU. Lula ressaltou o absurdo que foi os Estados Unidos não darem o visto para que Mahmoud Abbas, que é a liderança maior da Palestina, pudesse viajar para a ONU para estar sentado ali, escutando tudo isso lá na sede das Nações Unidas. Lula também criticou o bloqueio a Cuba, os ataques à Venezuela, fez uma defesa da soberania e do direito dos povos existirem sem serem invadidos, dominados pelo imperialismo, seja aqui na América Latina, as ameaças perpetradas pelos Estados Unidos, seja no Oriente Médio, com a invasão, a tomada de terras e o genocídio praticados pelo Estado fora da lei, assassino, o Estado de Israel, como vem acontecendo nesse momento. Bom, enquanto o Lula falava, Trump ficou quieto na dele, né? Acabou surpreendendo todo mundo logo em seguida.
A Laura Couto vai explicar para a gente, depois eu volto. Vamos lá, Laura. Rodrigo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o segundo a discursar na ONU logo depois do Lula. E, para surpresa de todo mundo, ele baixou a bola com o Brasil. O Trump disse que teve uma química excelente com o Lula nos 39 segundos em que ele se encontrou com o presidente do Brasil. O Trump ainda afirmou que vai ter um encontro com o Lula na semana que vem. E, no final, tudo isso só fortaleceu ainda mais a imagem do presidente brasileiro e também deve ter enfurecido bastante a oposição bolsonarista. Vamos conferir também esse momento. Rodrigo. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Rapidinho, 39 segundos, né? A química em 39 segundos, Trump. Bom, a gente tem que esperar um pouquinho e ver se o Trump não está armando mais uma cilada. Ele já fez, promoveu um encontro com o Zelensky da Ucrânia e era cilada, com o presidente da África do Sul e era cilada, e aí com o Lula. Será que o Lula vai topar um encontro presencial? Tenho a impressão que não. O Lula e a diplomacia brasileira são muito experientes, sabem como agir. Uma conversinha por telefone cairia bem para tentar diminuir a pressão, especialmente na questão tarifária. De qualquer maneira, gerou um nó na cabeça dos bolsonaristas esse elogio do Trump. Para quem estava só nos ouvindo e não compreendeu bem em inglês, tinha legenda, é claro, mas muita gente só estava nos escutando. Eu vou dizer aqui, o Trump falou, eu estava chegando para o discurso, o Lula estava saindo, tivemos ali um abraço e durante 39 segundos pintou um clima muito legal entre nós. Eu só faço negócio com quem eu gosto, disse o Trump. Como se uma conversa entre estadistas fosse para fazer negócio apenas, mas enfim. E aí ele disse, eu gostei do Lula e acho que ele gostou de mim. Então a semana que vem a gente se encontra, se tiver interesse do Brasil. Nesse momento foi até estranho, né, ver o Trump tendo um pingo de bom senso, se tiver interesse do Brasil em conversar. Mas acho que vai ter. Ficou aí no ar esse elogio do Donald Trump, tática, claro, de negociação, mas surpreendente para o lado dos bolsonaristas. Os traidores da pátria estão criando até uma narrativa já sobre essa fala do Trump. Eduardo Bolsonaro, meio atordoado depois do elogio do Trump ao Lula, fez um post no X, o antigo Twitter, dizendo que elogiar o Lula foi só uma das estratégias de negociação geniais de Donald Trump. Vamos ver o que disse o Eduardo Bolsonaro agora à tarde, logo depois dessa fala do Donald Trump. Está aqui na tela, ó. Para quem conhece as estratégias do Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Longe de causar espanto, sua postura reafirma mais uma vez sua genialidade como negociador. Rapaz, ele entra na mesa quando quer, da forma que quer, na posição que quer. Está apaixonado, né, o Eduardo Bolsonaro pelo Trump. Tá apaixonado. Enquanto isso, outros líderes como Lula assistem impotentes, sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global. O Lula agora que está na obrigação de aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com o Trump, disse o Eduardo Bolsonaro. Parece que o mercado, o tal do mercado, não está comprando muito essa história dos bolsonaristas, ficou até otimista com tudo que aconteceu hoje. O dólar recuou depois do discurso do Lula, ou seja, a moeda brasileira se valorizou. O dólar caiu quase 1% e está cotado, agora no fim da tarde, a R$ 5,28. Está aí na manchete. Dólar aprofunda a queda e vai a 5,28 após Trump acenar para diálogo com o Brasil. A Bolsa, por sua vez, disparou. Está aí a Bolsa brasileira ultrapassando 146 mil pontos.
Atenção, temos informação urgente da nossa redação com Laura Couto. Laura. Rodrigo, notícia de agora. O presidente da Câmara, Hugo Motta, postou há pouco na rede social que vai colocar o projeto de isenção do imposto de renda em votação na semana que vem. A gente tem o print aí na tela. Ontem o Motta já tinha sinalizado isso num evento da BTG Pactual, mas parece que a junção da força do povo nas ruas, aliada à força do Lula na ONU, deram esse empurrão no presidente da Câmara, né, Rodrigo? Agora é ver para crer. É isso, Laura, importantíssimo. Atenção! Motta anuncia que vai colocar para votar a isenção dos R$5.000 para quem ganha até R$5.000 no imposto de renda. Boa notícia, belíssima notícia para os brasileiros em geral, para a economia brasileira. E falando em boa notícia na economia, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o convidado especial do ICL Notícias, primeira edição. Teve aqui no nosso estúdio, aqui ó, nesse mesmo estúdio, uma disposição um pouquinho diferente, conversando com a equipe do N1. Haddad falou sobre as preocupações e desafios do governo, né? Comentou os ataques de Trump e disse que as tarifas contra o Brasil foram um tiro no pé dos Estados Unidos. Vamos assistir esse trecho do Haddad, vamos lá. Eu no primeiro dia, né, eu estava inclusive ao vivo, dando uma entrevista quando o tema do tarifaço surgiu, né? Eu falei, olha, me parece um tiro no pé, né? Me parece uma decisão impensada, porque você tarifar commodity é uma coisa que não faz o menor sentido. Sobretudo porque você vai encarecer produtos que são consumidos diretamente pelos consumidores, não pela indústria, não são insumos necessariamente da indústria, também insumos. Mas quando você exporta café, suco de laranja, carne, você vai encarecer a mesa do café da manhã, o almoço, a janta do pessoal dos Estados Unidos. É tiro no pé porque o consumidor lá nos Estados Unidos é que é o maior prejudicado. O Haddad também abordou o tema da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E a gente acabou de trazer. O Motta vai pautar amanhã. Está aqui na tela, ó, o Haddad afirma que Lula deve sancionar a isenção do IR em outubro. Então acho que o Haddad já estava sabendo, o Motta avisou ele antes que ia pautar, porque falou com toda a segurança aqui na conversa com o Eduardo Moreira e com toda a nossa equipe aqui no N1. Vamos assistir esse trecho também sobre o imposto de renda e isenção para quem ganha até R$5.000. Eu penso que o presidente vai sancionar os 5 mil em outubro. A lei vai ser, na minha opinião, vai ser sancionada em outubro. Tá. Ou seja, nós vamos para 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda durante este mandato. Tá. Porque são 10 milhões com essa lei, mas nós não podemos esquecer os 10 que já estão isentos porque nós atualizamos a tabela do imposto de renda 3 vezes. Nós pegamos com 1.900, já estamos em 3 mil a faixa de isenção e estamos indo para 5. Então, num mandato, nós vamos ter saído de R$ 1.900 para R$ 5.000. Olha só, né, a quantidade de gente que vai ser beneficiada numa tacada, e o Haddad falou com toda tranquilidade, que é o jeito dele, mas com muita certeza. Outubro está sancionada a lei. E olha, o pessoal lá na direita está batendo cabeça, porque o Hugo Motta acabou de anunciar que vai colocar em votação na Câmara o projeto de isenção do imposto de renda, e como ele estava enrolando na Câmara, o Senado estava avançando com outro projeto, que o Renan Calheiros falou, olha, se o Arthur Lira e o Hugo Motta querem enrolar, a gente avança no Senado. E iam avançar. O Isalci Lucas, que é um senador bolsonarista lá de Brasília, pediu vistas hoje para tentar paralisar o andamento no Senado. Olha como eles estão perdidos, gente. Querendo atrapalhar a tramitação de um projeto que vai beneficiar 20 milhões de brasileiros, como disse o Haddad. Mas pediu vistas no Senado, isso seria colocado em votação amanhã. Não vai precisar, viu, Isalci? Guarda as vistas aí para você, porque deve avançar já na Câmara, já que o Hugo Motta fez esse anúncio de votação já amanhã da isenção do imposto de renda. Mas mostra como é que a base da direita está batendo cabeças, né? Está batendo cabeça para todo lado. Bom, falando em Congresso Nacional, nós temos uma outra notícia importante aqui, que foi a prisão de uma dos interrogados pela CPMI do INSS. Da CPMI direto para a cadeia, hein? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os desvios no INSS decretou a prisão em flagrante por falso testemunho de Rubens Oliveira Costa. Notícia de hoje.
A decisão foi tomada após parlamentares apontarem uma série de contradições nas declarações de Rubem Costa, que é ex-diretor de várias empresas ligadas ao tal do careca do INSS, que é o cara que comandava o esquema todo. Além de falso testemunho, o ex-diretor é acusado de ocultar documentos relevantes à investigação. E mais uma notícia que vem da Câmara dos Deputados. Essa aqui também é mais um tranco, dia ruim para o bolsonarismo, hein? Olha só, a direção da Câmara decidiu pedir a suspensão dos mandatos de 3 deputados, daqueles baderneiros envolvidos no motim que travou os trabalhos na casa no início de agosto. A Laura Couto tem mais detalhes. Laura. A decisão da cúpula da Câmara acolhe as conclusões apresentadas pelo corregedor deputado Diego Coronel. As queixas disciplinares foram encaminhadas hoje ao Conselho de Ética, que vai avaliar as eventuais punições. Os alvos da mesa diretora da Câmara são os seguintes: o deputado Marcos Polon, do Partido Liberal do Mato Grosso do Sul, que pode sofrer suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara, e outro pedido de suspensão por 30 dias por obstruir o acesso do Hugo Mota à cadeira de presidente. Então, aí 120 dias para o Marcos Polon. Além disso, os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também estão sujeitos à suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso do Hugo Mota à cadeira de presidente. Rodrigo. Olha aí, então, mereciam punição também os outros, mas pelo menos esses 3 aí devem ter os mandatos suspensos. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, que deve ter a maior punição, 90 mais 30 dias, né? Bastante. O Marcel Van Hatten, do Novo, também do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão de Santa Catarina, é aquele que botou o pé assim e não queria deixar o Hugo Mota passar. Então, punição para os baderneiros. Os outros, só uma cartinha assim com uma advertência, né? Nicolas e outros ali vão levar advertência, como se faz com aluno bagunceiro na escola, mas nesse caso estão querendo bagunçar a democracia brasileira. Quem também tentou bagunçar a democracia brasileira e se deu mal é a Carla Zambelli, que não deve se safar de perder definitivamente o mandato. Ela está presa em Roma, aguardando extradição. Está aqui, ó. STF é acionado contra a manobra da Câmara para manter o mandato de Carla Zambelli. O deputado Lindbergh Farias, líder do PT, ingressou com um mandado de segurança no STF para obrigar a mesa diretora da casa a declarar a perda imediata do mandato de Zambelli. Ou seja, não vai ter escapatória para ela, Laura. Rodrigo, o pedido do deputado Lindbergh sustenta que a Câmara descumpriu uma decisão já transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, na qual a Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado e também perdeu os direitos políticos. Ou seja, mesmo diante da ordem expressa do STF, a mesa diretora da Câmara optou por enviar o caso ao Conselho de Ética e à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ao invés de declarar a perda do mandato. E para o Lindbergh, isso se trata de uma fraude à Constituição que pretende politizar e postergar os efeitos de uma decisão judicial que já é definitiva, Rodrigo. Muito bem, Laura. Então, um dia em que o bolsonarismo apanhou de todo lado. Carla Zambelli, o Marcel Van Hatten deve ter mandato suspenso, Zé Trovão deve ter mandato suspenso, Eduardo Bolsonaro com tripla derrota, pode perder o mandato, né? Vai ter que se explicar ao Xandão, várias questões aí, e dizendo ainda que pretende ser candidato a presidente, mas está apanhando de todo lado. E para completar, tiveram que engolir o Lula com um discurso de estadista na ONU. Eu queria, antes de terminar, só botar a última vez aqui a imagem do Lula na ONU, só para a gente relembrar que hoje foi o dia em que um estadista brasileiro, se a gente puder colocar aquela primeiríssima imagem lá do começo, isso, tivemos um estadista brasileiro falando hoje na ONU. Um discurso histórico com denúncia do genocídio palestino, críticas a Trump, uma certa elegância, sem partir para a pancadaria verbal, mas com muita firmeza, e a defesa da soberania brasileira. É assim que se faz, Bolsonaro. Não é comendo hot dog na calçada de Nova York. Bolsonaro, você brincou e vai acabar na papuda enquanto o Lula está lá nas Nações Unidas. Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria ao vivo aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Nesse mundo cheio de incertezas, mudanças constantes, você viu aí o Haddad falando, é notícia atrás de notícia, o que muda todo dia, o dólar cai, a bolsa sobe. Bom, aprenda um pouco mais com o Investidor Mestre, o Guia para a Liberdade Financeira, uma aula do Eduardo Moreira. Se você quer mudar a sua saúde financeira, sobrou um dinheirinho, você não sabe onde aplicar? Então você não pode perder. É nesse domingo,
A gente tem uma aula aberta. A gente tem aqui para botar no telão? Temos, né? Não, é aqui mesmo. O Guia da Liberdade Financeira, domingo 28 de setembro, às 8 horas da noite. Como é que você participa? iclurgente.com.br, iclurgente.com.br. A nossa equipe te avisa no domingo, olha, é hoje a conversa com o Edu sobre finanças. E aí você participa desta aula gratuita, ao vivo, no domingo, Guia da Liberdade Financeira. Obrigado, gente. O N2 vem aí, daqui a pouco eu também estou por lá. Valeu! Criptomoedas e bitcoins são os temas mais buscados nas redes sociais quando o assunto é finanças e investimentos. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você deve conhecer alguns caras que ficaram ricos ensinando como se ganha dinheiro com criptomoedas e bitcoins. Mas quantas pessoas dos teus amigos e amigas você conhece que ficaram ricas com isso? Pois é, provavelmente ninguém, né? E deve conhecer algumas pessoas que já perderam muito dinheiro com isso. Mais de 95% dos investimentos com bitcoins e criptomoedas acabam sendo um desastre. Eu vivi mais de 20 anos no mundo do mercado financeiro e sempre tem algum assunto que é o assunto onde todo mundo acha que vai ficar muito rico. Já foi avestruz, já foi boi gordo, já foram umas operações malucas lá com ouro. Cada ano é uma coisa. A verdade é que se você souber o básico e começar a integrar na sua vida um hábito de investir com consciência e consistência, em 5 anos você vai estar melhor do que hoje. Daqui a 10 anos você vai estar muito melhor do que daqui a 5 anos. E daqui a 20, 30 anos, a situação não só sua, mas da sua família vai se transformar completamente, sem nenhum milagre, com conhecimento. E é isso que eu vou te dar no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite. O maior presente que eu poderia te dar, esse conhecimento. E essa aula fundamental que se chama o Guia da Liberdade Financeira, e chame seus amigos e amigas também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.